Hello, guys. How are you today? Hoje nós estaremos aqui no vídeo de hoje falando sobre a prova EPICAR 2026. Se você sonha em entrar para a FAB, Força Aérea Brasileira, você precisa, dentre outros assuntos, dominar a prova de inglês, ok? Então, vamos lá, vamos começar a analisar esse edital, ok? O que vai cair na prova e eu vou te mostrar o que você deve fazer para estudar para essa prova, ok? Então, vamos lá. Compreensão e interpretação de textos. Quando a gente fala de compreensão e interpretação de texto, tem coisas aí que são muito mais profundas, né? Então, como que a gente pode estudar? Como que a gente pode se preparar para a prova de interpretação de texto? Antes de mais nada, você precisa ver como que está o seu nível de interpretação de texto. Então, o que é a primeira coisa que eu recomendo que você faça? Busque provas anteriores, 3 a 5, okay? Especificamente dessa banca, okay? Que é a EPAR. Busque questões de interpretação de texto das provas anteriores e treine. A partir daí, você vai ver como que está o seu nível de resolução de questões de interpretação. Depois disso, você vai circular no texto todas as palavras que você não entender e vai anotar em um caderno. Sim, é importante anotar em um caderno, porque já foi cientificamente comprovado que os assuntos, as informações que nós anotamos, o nosso cérebro tende a guardar por mais tempo. Então, anote, pesquise os seus respectivos significados, ok? Não importa se se são muitas palavras que você vai pesquisar, ok? O que importa é que você estará praticando e aprendendo cada vez mais palavras novas, ampliando o seu vocabulário. Depois disso, você vai nos textos e vai identificar quais são as palavras-chave. O que são palavras-chave? São aquelas palavras que você identificou o tema do texto através delas. Outras palavras-chave que você vai identificar são aquelas que indicam qual que é a posição do autor do texto e qual que é o objetivo principal daquele texto. A partir daí, você já vai treinando o seu cérebro a fazer essas inferências e essa análise, ok? Após responder as questões, é importante também você analisar quais questões que você errou e o que foi crucial para que você tenha errado aquela questão. Ou seja, você vai ver qual habilidade que você não tem, mas que você precisa buscar ter para acertar um número maior de questões de interpretação de texto, ok? Inclusive, dentro do meu treinamento de inglês para concursos, você encontra diversos exercícios com questões de provas anteriores para você treinar ainda mais a sua habilidade de interpretação de texto. Depois, estruturas gramaticais, né? Vamos ver os demais assuntos que serão cobrados. Então, nós vamos voltar à estrutura gramatical, ok? Substantivos, gênero, número, contáveis, incontáveis. Pronomes, pessoal, oblíquo, possessivo, reflexivo, demonstrativo, relativo, indefinido, interrogativo. Adjetivos, graus comparativo, superlativo, preposições, conjunções, advérbios de tempo, lugar, modo, frequência, numerais, artigos definidos e indefinidos. Verbos, modos, tempos, formas e vozes. Caso possessivo, question tags, respostas curtas e orações condicionais, ok? Então, vamos lá. Substantivos, gênero, número, contáveis e incontáveis,
ok? Pronomes. Tem uma ampla gama de pronomes a serem cobrados aqui. Então, é essencial que você saiba mais do que os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? I, sou eu. He, que é ele. She, que é ela. They, eles ou elas. Então, é necessário que você conheça toda essa gama aqui, ok? O que são os pronomes oblíquos? Talvez você nem tenha noção do que seja isso. Pronomes oblíquos são aqueles que equivalem no português a me, te, nos, ok? Por exemplo, continuous. Esse nos é um pronome oblíquo. Então, em inglês seria tell us, ok? Então, esses são os pronomes oblíquos em inglês, que são me, him, her, us, them, it, ok? You. Então, é de extrema importância que você conheça eles detalhadamente. E dentro do meu treinamento IPC, você encontra tudo isso. Uma aula completa com material, com quizzes também para você praticar. Pronomes possessivos, olha só, é diferente de adjetivo possessivo, ok? Qual que é a diferença? Que os possessive pronouns, eles são utilizados na frase para evitar a repetição do substantivo. Por exemplo, se eu disser para você, o seu celular é novo, o meu é velho. O meu é velho, ou seja, não precisei repetir o meu celular é velho, só disse o meu é velho. Você vai entender que eu estou me referindo ao celular. Então, como que vai ficar isso daí? My phone is old. Your phone is old. Mine is new. Ou seja, o seu celular é velho, o meu é novo. Ou seja, esses são os pronomes possessivos, né? Mine, hers, his, ours, theirs, ok? Its. Então, é diferente do pronome adjetivo. Porque o pronome adjetivo, ele exige que você repita o substantivo de novo. Então, por exemplo, my. Aí você tem que falar, my cell phone. Com os pronomes possessivos, você não precisa de repetir o substantivo de novo, porque ele já faz essa função. Tem os pronomes reflexivos, que é quando o próprio agente que faz a ação sofre a ação também. Então, por exemplo, esses dias eu estava cortando cenoura na cozinha e eu me cortei. Então, eu cortei e eu fui cortada. Então, eu pratiquei e sofri a ação. Então, I cut myself, ou seja, eu me cortei. Então, myself, herself, himself, themselves, ourselves, todos esses são pronomes reflexivos. Pronomes demonstrativos, esse, aquele, aquela, aquilo. Relativos, ou seja, isso daqui cai na prova da seguinte forma. A palavra ou o pronome destacado no texto refere-se a... Então, você tem que analisar esse texto, tá? E identificar a quem que ele está se referindo. Então, pronome relativo. Pronome indefinido e interrogativo também. Adjetivos, comparativo, superlativo. Então, comparativo, por exemplo, fulano é mais alto do que ciclano. Tal país é o melhor país para se viver no mundo. Então, comparativo, você compara dois itens. E superlativo, você eleva um item acima de todos os outros, né? Então, tem uma série de regras para que você empregue os adjetivos comparativos e superlativos da maneira correta em inglês, ok? Também tem uma super aula exclusiva dentro do meu treinamento Inglês para Concurso sobre isso daqui, super esclarecedor, com vários exemplos, quiz inteligente para você praticar. Na verdade, tem lá dentro do treinamento, tem aula de tudo isso aqui, né? Então, tudo organizado, direitinho para você, com material sucinto, breve, direto ao ponto, quizzes inteligentes para você praticar e bônus exclusivos, sensacionais, tá? Para você que quer acelerar a sua aprovação, arrasando, gabaritando a prova de inglês para concursos,
esse edital é perfeito para você entrar no treinamento. Tudo que você precisa está lá dentro, ok? Então, vou deixar um cupom aqui, concursos 10, para você, para te ajudar. Eu não coloco esse cupom em lugar nenhum, ok? Ele não vai estar aqui na descrição, não vai estar nas minhas redes sociais. Eu não vou deixar em lugar nenhum, ok? Só aqui para você que está com compromisso de verdade, de estudar, de se dedicar para conseguir um emprego bom, com estabilidade e com um bom salário, ok? Então, só para você, mas corre, porque eu posso trocar esse cupom em qualquer momento, ok? Eu não divulgo em lugar nenhum, só nos meus vídeos. Preposições. É uma lista, né? Existe uma lista de preposições aí, e é muito importante que você conheça quais são as preposições, pelo menos as principais, né? E como que elas geralmente aparecem nos textos ou em frases, como elas são empregadas. Mesma coisa com conjunções. Advérbios. É necessário você saber advérbio de tempo, lugar, modo e frequência. Ok? Numerais, artigos definidos e indefinidos. Então, o artigo definido em inglês só tem um, que é o the. Porém, tem algumas regras de uso do the. Tá? Como, por exemplo, the, artigo definido em inglês, nunca vem antes de nomes próprios. Ok? Marquem isso. Nunca vem antes de nome próprio. Ah, então por que é the USA? Estados Unidos da América, o nome do país é o nome próprio. Porque existem alguns países que já vêm com the no seu nome. Então, por exemplo, the United States, the United Kingdom, the Philippines. Então, já vem junto, ok? Agora, se eu pegar, por exemplo, Brasil, que não é o caso. Então, eu vou dizer the Brasil, não. Porque eu nunca uso o pronome artigo definido antes de nomes próprios, ok? Então, já marque isso. E os indefinidos, quais são os pronomes indefinidos em inglês? A e an. O que é que muda de um para o outro? O a é utilizado antes de palavras que iniciam-se com som de consoante. E o an, antes de palavras que iniciam-se com som de vogal. Preste atenção. Som não é a grafia, ok? Porque o som é diferente da grafia. Então, por exemplo, a palavra hour, H-O-U-R. Ela começa com uma consoante, mas o som é de vogal. Então, seria an hour, ok? Verbos. Tempos verbais. Com certeza vai cair. Simple present, simple past, past continuous, past of be, present perfect, past perfect. São os que mais caem, ok? Formas também e vozes, ou seja, voz ativa, voz passiva, também cairá. Possessive case, ou seja, você acrescentar aquele apóstrofe mais o S para indicar posse. Ok? Question tags. O que são question tags? Question tags são aquelas mini perguntas que aparecem no final da frase. Então, por exemplo, em português eu digo, essa menina é linda, não é? Então, esse não é uma question tag. Em inglês ficaria, this girl is very beautiful, isn't she? Então, esse isn't she é uma question tag, ok? Lá dentro do treinamento tem uma aula sobre question tag também. Então, são essas perguntinhas curtinhas que vêm no final da frase. Se a frase for afirmativa, a question tag vai ser negativa. Se a frase for negativa, a question tag vai ser afirmativa. Respostas curtas. Aí tem respostas curtas no verbo to be, tem respostas curtas no simple present, no past perfect, no simple past. Então, cada tempo verbal tem a sua short answer, que nós falamos, né? Então, por exemplo, no verbo to be. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Então, a resposta curta é yes, I am. No, I'm not. No simple past. Did you study English yesterday? Você estudou inglês ontem? Yes, I did. No, I didn't. E orações condicionais, ok? Então, de acordo com esse edital aqui, o que nós podemos concluir? Vai cair gramática com força, ok? Então, se eu fosse você, já começaria a estudar para não juntar muita coisa. 2026 já tá aí, ok? Pega esse cupom que eu passei para você aqui hoje, concursos 10, já entra no treinamento, já começa a estudar, já começa a
desfrutar dos quizzes inteligentes para você ir treinando a sua habilidade cada vez mais, ok? Quer que eu comente sobre outro edital de outro concurso? Já deixa aqui o seu comentário que eu vou olhar e vou trazer os vídeos que vocês me pedirem aqui pro canal, ok? That's it. Bye bye. See you.